pessoal. Segue então mais uma aula sobre corrente elétrica e lei de Ohm. Aproveitem. Aqui, uma corrente elétrica, ela vai fluir em função de uma diferença de potencial entre dois polos. Pode ser aqueles dois pininhos da tomada, né? Pode ser entre uma pilha, os polos positivo e negativo. Sempre haverá os dois polos, né? E entre eles uma diferença de potencial. Por isso aparecerá uma corrente elétrica. Então, essa diferença de potencial nós chamamos de DDP. Vai ser o potencial A menos o potencial B, né? Então, sempre o polo positivo, né, é de maior potencial do que o polo negativo. Lembre-se então que todas as cargas elas vão se movimentar, né, de maneira ordenada. Então, quando existe essa diferença de potencial, as cargas existentes no interior da bateria, então elas vão fluir pelo condutor, né, e promovendo então, aparecendo uma corrente elétrica. Em função da diferença de potencial, aparece então a corrente elétrica. Se não for a diferença de potencial, nós não temos corrente elétrica. Definição de corrente elétrica. Corrente elétrica é um movimento ordenado de cargas elétricas, movimento ordenado de elétrons. Então, eles vão todos numa direção só, como está demonstrando aqui. Lembre-se que numa bateria nós temos então polo positivo e negativo. O sentido convencional, né, que é aquele que nós usamos para estudo, sempre vai considerar o movimento da carga positiva em direção à carga negativa. Já o sentido real da carga negativa em direção à carga positiva. Então, são os dois sentidos da corrente. Dois elétrons atravessando aquela seção transversal, então vou ter essa carga elétrica. Né? 3 elétrons atravessando, vou ter a carga de 4,8 vezes 10 menos 19. Lembrando que a carga elétrica, então, vai ser o número de elétrons que está aqui, multiplicado pelo valor da carga elementar, me dá o total da carga elétrica. E a corrente, então, como se calcula? Lembra que a corrente é o valor da variação da carga pela variação do tempo. Então, está aqui. ΔQ sobre ΔT. E a unidade de medida de corrente elétrica? Então, nós temos lá 1 coulomb por segundo, que é 1 coulomb da carga elétrica, e a variação do tempo em segundo no sistema internacional. Lembrando que quem pesquisou, quem definiu isso foi Pierre Ampère. Então, definiu que 1 coulomb por segundo equivale a 1 ampere. Então, está aí na representação lá esquemática da fórmula, né? Então, o ampere é a unidade oficial no SI. Lembrando que nós também vai aparecer muito aqui também os submúltiplos. Miliampere, que é 10 a menos 3, e o microampere também aparece muito, é muito comum aparecer nos problemas. Corrente contínua. Note que a corrente contínua, então, ela é fornecida sempre por um gerador, né, geralmente um gerador químico, né, como uma bateria, uma pilha, ou então um transformador, né, de corrente, como uma fonte de celular, por exemplo, então vai fornecer uma corrente contínua. Né? Observe aqui então, o sentido é aquela que se mantém o sentido do fluxo constante. Então ele vai vir aqui com uma certa constância, né, ele vai percorrer. Aqui o gráfico da corrente contínua, ele fica então, ele vai ser, a corrente sempre se mantém constante no decorrer do tempo. Nós vamos fazer um paralelo para a corrente alternada, para que vocês possam ficar também. Observe aqui no caso então, na corrente alternada, os elétrons eles vêm e tem um certo retorno, altera a velocidade. Então, isso é a característica da corrente alternada. É aquela que o sentido e a intensidade variam periodicamente. Na frequência, na verdade, no nosso sistema elétrico, das residências, né, que vem da usina hidrelétrica, em torno de 60 ciclos por segundo. Observe como que fica o gráfico, então, da corrente alternada. É um gráfico senoidal, né? Então não fica contínuo como no sistema anterior. Um exemplo, né, de cálculo, né, de exercício, né, então serve até poder exemplificar. Se quiser, volta ali, faz uma pausa para poder pegar e refazer. Elementos de circuito. Então, no circuito eu tenho uma fonte, eu tenho os fios condutores, eu tenho o dispositivo resistivo de transformação. Aqui eu tenho um dispositivo de manobra, é uma chave-faca que eu mostrei para vocês em sala de aula, né? Então, isso aí são a representação dos dispositivos. E aqui a convenção que determina os elementos de circuito. Né? Então, está aqui, a fonte está representada aqui, os fios condutores, melhor, o dispositivo resistivo. Né? E aqui o dispositivo de manobra, seria a chave. Aqui os elementos de circuito, esse aqui é o resistor elétrico, então ele pode ser representado dessa maneira aqui, qualquer dispositivo resistivo. Tá? As grandezas da lei de Ohm. Né? Então, a tensão, a corrente e a resistência. Aquele sistema da caixa d'água que eu mostrei para vocês lá. Aqui você pode entender da seguinte maneira. Se eu aumentar essa tensão, a corrente consequentemente vai aumentar, mantendo a mesma resistência. Se eu aumentar a resistência, a corrente fica pequenininha, mantendo a mesma tensão.
que seria resistência? Observa aí, ó, os elementos do próprio material. Então o elétron ele tem dificuldade, ele vai batendo ao passar por esse material. E aí provoca aqueles efeitos, o efeito Joule, a passagem da corrente, o efeito Joule ou térmico, né? Efeito magnético, o efeito luminoso, o efeito químico, mais um outro esquema da representação da lei de Ohm. Então, é a resistência e a tensão sobre corrente. Vou mostrar ali também outro. Eu vou colocar isso aqui. Então, aí por fim, a lei de Ohm apresentada, tensão, a resistência vezes a corrente. Aqui um esquema elétrico, né? Mostrando então as grandes possibilidades dos efeitos de passagem da corrente, ó. A fonte de tensão, a corrente. Esse aqui, ó, então é uma resistência que ela se aquece ao passar a corrente. Pode ser um chuveiro, um ferro elétrico, uma chapinha. Aqui, olha, observe o seguinte: quando a corrente está passando, eu tenho uma bússola que ela se alinha aqui, ó. Se a corrente está desligada, a bússola ela sofre uma deflexão. Né? Ligou a corrente, se alinha. Né? Desligou, sofre uma deflexão. Né? Voltou a percorrer aqui uma chave, dispositivo de manobra, liga e desliga, né, para poder funcionar o circuito. E aqui um outro dispositivo que seria o efeito químico de passagem da corrente. Ele não demonstrou nesse circuito aqui o efeito luminoso, mas é aquele que um gás rarefeito, por exemplo, uma lâmpada fluorescente, né, ao ser atravessado, né, emite luz. Então, os elétrons se tornam energizados, fazem aquele salto quântico para a camada mais externa, e ao retornar para a camada de origem, emitem um fóton de energia, liberando energia. Aqui então um pequeno resumo dos efeitos da corrente elétrica, né? Se quiser faz uma leitura aí para que você possa ter uma noção melhor, né? Quem não copiou, não participou das aulas, está aí então.